Fizemos um en passant por sentença, hein? Falamos de bastante coisa. Vamos revisar? Falamos da classificação das decisões. Falamos que as decisões se dividem em despacho, decisão interlocutória, sentenças. Falamos que das decisões interlocutórias você ainda pode dividir em decisão interlocutória simples e mista. E a mista ainda se divide em terminativa e não terminativa. Sobre essas decisões normalmente cabe rese, às vezes apelação, mas normalmente cabe rese. Boa noite, Cleiton. Agora, da sentença que se divide em condenatória, absolutória ou terminativa de mérito, falamos para vocês que as decisões também podem se dividir em subjetivamente simples, subjetivamente plurimas, subjetivamente complexas. Nós dissemos que os requisitos formais da sentença é relatório, motivação e conclusão. Veja quanto de coisa que falamos. Sobre os requisitos formais da sentença, que cabem embargos declaratórios, caso falte motivação, falte conclusão, falte relatório, anote aí. A sentença no juizado especial criminal, que é o rito sumaríssimo, já aprendemos, a sentença no juizado especial criminal, ela dispensa o relatório. Olha que interessante. A sentença precisa ter relatório, fundamentação e conclusão. No GCRIM, é dispensável o relatório. Lembra que o GCRIM ele se caracteriza pela oralidade, pela celeridade. Então, até na hora de elaborar o relatório, o juiz pode dispensar. Ou melhor, até na hora de elaborar a sentença, o juiz pode dispensar o relatório. Tudo bem, minha gente? O artigo 381, ele vai falar do que tem que ter na sentença. Basicamente, já falamos aqui, porque aqui está o relatório, aqui está a motivação e aqui está o dispositivo. O 382, ele menciona os embargos declaratórios. O 385, ele traz uma redação interessante, dizendo que o juiz poderá proferir a sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição, bem como reconhecer agravantes, embora nenhuma tenha sido alegada. Esse dispositivo é muito importante, as pessoas costumam esquecer disso. O Ministério Público pode pedir a absolvição. Veja, o Ministério Público não pode desistir da ação, hein? Vocês aprenderam o semestre passado. O Ministério Público não pode desistir da ação, ele tem que ir até o fim da ação. Ofereceu denúncia, ele não desiste mais, tá? Agora, se ao final o Ministério Público se convencer que o réu que ele acusou lá atrás é inocente, ele pede absolvição. Tranquilo. E olha que maluquice, olha que esquizofrenia. O juiz pode condená-lo, ainda que tenha pedido absolvição ao final. Que loucura, né? E o juiz pode reconhecer agravantes genéricas, lá do artigo 61 do Código Penal, mesmo que o Ministério Público não tenha alegado esta agravante. Cuidado! O juiz só pode reconhecer causa de aumento de pena e qualificadora se o promotor mencionar. Agora, agravante genérica, o juiz pode colocar por conta própria. O artigo 386, ele menciona a fundamentação legal da absolvição. O 386, ele vai falar da fundamentação da absolvição. Por que esse dispositivo é importante? Porque a gente acredita, o réu acredita, né, quando o réu está sendo acusado, aí você chega para o réu e fala assim, você foi absolvido. Na boa, você acha que o réu, a não ser que ele seja versado em direito, você acha que o réu, ele vai se preocupar se a fundamentação da absolvição foi em A, em B ou em C? Não, ele só vai falar, doutor, fui absolvido? Foi. Então, doutor, me dá um abraço aqui, tá tudo certo, toma teus honorários. Ele não pode abraçar mais, né? Então, toma teus honorários. Mas não é assim, tá? Não é assim. A depender da fundamentação da absolvição, nós temos uma consequência complexa, grave para o réu. A depender da fundamentação da absolvição, é cabível uma ação civil de danos morais e materiais contra o réu no juízo cível. São os fundamentos, inclusive, da chamada ação civil ex delito. Ação civil ex delito. O
o advogado da vítima, dependendo da sentença absolutória, tá? Absolutória, o réu não está preso. A depender da fundamentação, o advogado da vítima vai pegar cópia de todo esse processo e vai tentar, no juízo de conhecimento no cível, provar que houve dano ao cliente dele, ainda que o réu tenha sido absolvido no penal. Por isso que a fundamentação é importante. Algumas fundamentações de absolvição fazem coisa julgada no cível e não permitem indenização por danos morais ou materiais. Outras não fazem coisa julgada. Outras fazem aquilo que a gente chama de coisa julgada formal, apenas formal. Imagine que seja um servidor público, policial militar, que é onde eu trabalho, acontece demais. Quantas vezes o policial militar ele é absolvido na esfera penal por um delito que ele praticou ou em tese praticou? Só que a gente toma conhecimento e a gente instaura procedimentos administrativos contra ele. Inclusive demissório, a gente manda ele embora por uma série de atos que ele praticou. Mas por quê? Porque ele foi absolvido no penal por um fundamento que não fez coisa julgada para mim no administrativo, entende? Então, a depender da fundamentação absolutória, o advogado deve sim recorrer, deve apelar de uma sentença absolutória. Para quê? Para conseguir uma fundamentação mais favorável ao réu, que faça coisa julgada material para qualquer esfera. Deu para entender? Acho que ficou muito claro isso. Vamos ler os dispositivos e aí eu vou mencionando para vocês quais fazem coisa julgada no cível ou não. Então você aí do Instagram deve ter aberto já o 386, você do Teams tem agora na tela na sua frente. O 386, inciso 1º, quando ele fala está provada a inexistência do fato. Está provada a inexistência do fato. Veja, está clara a situação que o réu não praticou nenhum fato criminoso, sequer inexistiu. Logo, faz coisa julgada no cível e no administrativo e essa sentença absolutória é muito boa para o réu. Agora, olha essa daqui. Não haver provas da existência do fato, isso aqui é horrível. Não há prova da existência do fato, é horrível essa fundamentação. Eu estou absolvendo porque eu tenho certeza que o réu não praticou o crime? Não, eu estou absolvendo apenas porque não tem provas suficientes para mim. Portanto, pode ser proposta uma ação indenizatória no cível. Pode ser proposta uma ação indenizatória no cível. 3. Não constitui o fato infração penal. Não constitui o fato infração penal significa que o juiz está reconhecendo a conduta como atípica. Senhores, essa decisão não é muito boa, hein? Porque, veja só, eu posso ter praticado uma conduta que é atípica no criminal, só que causou dano a alguém. Causou dano para uma pessoa nos termos do 186 do Código Civil, se eu me lembro bem. Causou um ato ilícito, mas não é crime. Quer dizer, não tinha todas as elementares do crime, não é fato típico. Mas causou dano, indenização no cível. Muito comum isso na função administrativa aqui, que eu mencionei da Polícia Militar e outros órgãos da administração pública. Quantas vezes o funcionário público pratica um ato que é contra os regimentos internos, só que não é crime. Parece ser um crime, aí ele é processado, ele é absolvido pelo quê? Porque o fato não constitui infração penal. Ah, mas aqui na administração pública é transgressão. Às vezes demissória, inclusive, às vezes eu mando ele embora, tá? Ele foi absolvido e eu estou mandando ele embora. 4. Estar provado que o réu não concorreu para a ação penal. Essa também é boa, porque eu estou dizendo que o réu não participou do crime. Não há autoria, não houve autoria do réu. O crime até aconteceu. Alguém praticou, mas com certeza não foi o meu cliente. Isso faz coisa julgada no cível e no administrativo.
Não existir prova de ter o réu concorrido para a fação penal é a mesma coisa quase do 3, né? É a mesma coisa quase do 2, melhor dizendo. Você apenas não tem prova de que o seu cliente praticou o crime. Meu amigo, isso daqui é uma sentença horrível. Sexto, existirem circunstâncias que excluem o crime ou isentam o réu de pena. Por exemplo, excludente de ilicitude, excludente de culpabilidade. São as escusas absolutórias. São as escusas absolutórias. Em regra, essa fundamentação do inciso 6º, ela impede a propositura de ação penal nocível. Em regra, ela impede. Ela impede, tudo bem? Em regra, ela impede. Porque veja, se você agiu em legítima defesa e acabou batendo ou matando uma pessoa, não pode a família da vítima querer processar você civilmente por você ter matado uma pessoa em legítima defesa. Agora, quando é que cabe, eu vou até parar aqui, quando é que cabe indenização civil nesta fundamentação? Quando a pessoa lesada não foi a que deu causa ao ato de legítima defesa ou estado de necessidade ou outra causa qualquer. Por exemplo, imagine que eu seja policial e um bandido, um infrator, comece a efetuar disparos de arma de fogo contra o policial troca tiro contra ele e mata ele. Bom, excludente de licitude, não cabe ação civil por parte da família do infrator, porque eu fui absolvido em excludente de licitude, ok. Agora imagine que nessa troca de tiro, eu, como policial militar, ou imagine que seja uma outra pessoa que esteja armada, né? Acerte um terceiro inocente, acerte uma vítima que não tem nada a ver, que não deu causa àquele troca de tiro, àquele tiroteio. Isso vocês devem se lembrar bem do cível, que neste caso cabe indenização contra a pessoa causadora da lesão, que no caso fui eu. Então eu atirei contra o marginal, só que eu acabei acertando uma outra pessoa. A pessoa que sofreu os disparos de arma de fogo, ou o familiar dela que sobreviveu, se sobreviveu, ou o familiar dela se não sobreviveu, pode me processar, pode processar o Estado. E eu ou o Estado teremos que pagar, sem dúvida nenhuma. Então, cabe ação civil neste caso, mesmo eu agindo em excludente de licitude? Cabe. O que você também deve se lembrar no cível é que, no entanto, eu tenho direito à ação regressiva contra a pessoa que deu causa ao acidente de todo mundo, né? Que deu causa à primeira troca de tiro, que foi o primeiro ladrão. Tudo bem? Mas a pergunta é, eu posso ser processado? Eu, em nome do Estado, podemos ser processados? Sim. Tudo bem? Então, esse dispositivo, ele é relevante porque tem essas considerações que eu fiz para vocês. Retornando, e não existir prova suficiente para a condenação. Aqui é uma fórmula bem genérica, né? Bem genérica no caso que não seria nos outros casos de não haver provas. Então, apenas não há prova para condenação do réu, tá? Bem genérico. Também não preciso nem dizer que não faz coisa julgada no cível e o juiz e cabe uma ação civil, tá bom? Na sentença absolutória, o juiz mandará, se for o caso, pôr o réu em liberdade. Se for o caso, porque ele pode estar preso por um outro motivo, né? Estou lendo aí o 386, o parágrafo único, mas ele mandará pôr o réu em liberdade, obviamente, né? Aqui, se for o caso, apenas se ele estiver preso por um outro crime. Ordenará a cessação das medidas cautelares provavelmente aplicadas, por exemplo, devolverá a fiança, né? Aplicará a medida de segurança se cabível. Aqui você já sabe o nome dessa sentença absolutória que aplica a medida de segurança. Qual que é? Sentença absolutória imprópria, que aplica a medida de segurança. O 387, ele fala o que deve ter na sentença condenatória, já havíamos dado uma lida. O 392, meus caros, para a OAB cai, tá?
A intimação da sentença será feita ao réu pessoalmente se estiver preso, ao réu pessoalmente, ao defensor por ele constituído quando se livrar solto, ao defensor constituível se este afiançável. Então tem várias hipóteses aqui que você deve ler a intimação da sentença. Eu recomendo que você leia o artigo 92 do Código Penal. Eu estou trazendo aqui, ó. Então, falamos aqui dos efeitos da sentença, tá? Voltei para o Código de Processo Penal, tá? São os efeitos da sentença. Se você for para o 92 do Código Penal, então abri aqui no TIM 92 do Código Penal, ele fala que também são efeitos da sentença. A perda do cargo, a função pública, o mandato eletivo, e tem aqui 2 casos, tudo bem? Quando a pena aplicada à privativa de liberdade por tempo superior, igual ou superior a 1 ano, nos crimes de abuso de poder ou violação do dever à administração pública, e nos demais crimes, quando a pena for superior a 4 anos, o juiz também declarará a perda da função pública. Incapacidade para o poder familiar, tutela, curatela, inabilitação de dirigir veículo quando utilizado como meio de prática de crime doloso, o 91 ele fala dos efeitos genéricos da decisão, da condenação. E esse daqui, ó, 91A, eu quero que vocês tomem cuidado. 91A do Código Penal, ele foi acrescentado pelo pacote anticrime, tá? Na hipótese de condenação, as infrações às quais a lei comine pena superior a 6 anos de reclusão, poderá ser decretada a perda como produto ou proveito do crime dos bens correspondentes à diferença entre o valor do patrimônio condenado e que seja compatível com o rendimento lícito. Parágrafo único, parágrafo 1º foi acrescentado. Parágrafo 2º, parágrafo 3º. Então, o 91A é bem importante por conta dos efeitos da condenação. E às vezes a gente não sabe dessa informação aqui, tá bom?